Que Deus abençoe você nessa hora. Eu sou Daniel César, sou pastor auxiliar lá da Igreja Batista Sião e minha esposa também, Milene, ministra de oração. Nós somos o Palavra a Dois. Então fique conosco nesses minutinhos, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Bem, não tem como a gente falar da oração do Pai Nosso sem mencionar primeiro o que é oração e o que não é oração, para nós podermos chegar lá. Jesus, no Sermão da Montanha, ele dedica um tempo a falar sobre oração dentro do sermão, já para o finalzinho do Sermão da Montanha, capítulo 6, indo para o final, capítulo 7. Mas quando ele fala de oração, ele primeiro fala do que não devemos fazer, para então ele dizer a famosa oração do Pai Nosso. Então eu não posso começar a falar de oração, oração do Pai Nosso, te ajudar a dar uma fluência na oração, te ajudar a entender como orar bem, como falar bem, como ter um relacionamento com Deus fluido, sem primeiro ir pelos caminhos que Jesus foi. E ele primeiro falou, olha, isso aqui você não deve fazer. Agora, depois que você aprendeu isso, então nós vamos começar a te ensinar o que você deve fazer. Então, primeiro na oração do Pai Nosso, a nossa primeira parte é a oração que Deus não recebe, a oração que Deus não quer, a oração que Deus sinceramente não quer ouvir e não precisa ouvir. E ela está lá em Mateus 6, 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, se alegram em orarem em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão ou a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por falarem muito serão ouvidos. Não vos assemelheis, não sejam parecidos, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto, destacando algumas frases que elas são importantes. E eu quero lá no primeiro, voltando lá um pouquinho, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Sinagoga era o templo da época. Entenda como templo, entenda como uma igreja. Não era bem uma igreja, não era um templo nem cristão, mas é uma relação para você entender. Eu quero primeiro pegar essa frase, para que sejam vistos pelos homens. Deixa eu falar um pouquinho da oração do Pai Nosso agora. A oração do Pai Nosso, ela não foi feita, entenda bem o que eu vou falar, ela não foi feita para ser recitada, ela foi feita para ser entendida, tá? Ela é um modelo, tá? Por isso que nós vamos literalmente dissecando cada item da oração do Pai Nosso para poder chegar, né, aonde o que Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria realmente ali nesse texto, tá? Mas voltando ao assunto, para serem vistos pelos homens, o que nós temos percebido é que muita gente pega, dar as mãos, ora o Pai Nosso, nas suas várias versões. Eu aprendi quando era muito pequenininho, tinha a oração do Pai Nosso lá na escola, e a gente orava a versão, se não me engano, católica, né, nas várias versões, né, de São Paulina e tal. Aqui mesmo nas evangélicas tem Corrigida, Almeida, NVI, Linguagem de Hoje e tantas outras que eu nem vou me lembrar agora. E eu aprendi um pouco dessa versão católica, a gente orava, todo mundo recitava. Hoje não se pode mais, é uma questão do Estado laico e tal, não pode. Mas naquele tempo podia. Eu vejo as pessoas, às vezes, quando chegam no sepultamento, ora o Pai Nosso, ou quando alguém está doente, que dá as mãos, né, vamos fazer uma corrente positiva, orar o Pai Nosso. Eu quero dizer uma coisa para você que é um pouco difícil, tá? Eu quero um pouquinho quebrar conceitos. A oração do Pai Nosso, ela não é em si um momento de contrição, um momento de espiritualidade. Ela não foi feita para isso,
tá? Então ela não foi criada, não foi dada por Deus para ser aquele momento de momento especial com Deus. Então eu não sei o que falar, ou eu quero me conectar com Deus, ou quero me conectar com o ser superior, eu quero me conectar com o espiritual, com o subjetivo. E qual é o canal disso? Qual é o meio disso? Então, oração do Pai Nosso, assim como outras orações que tem, tanto evangélicas como orações também católicas, principalmente católicas. E eu aqui não estou falando da questão de religião, eu estou dizendo o homem tentar se conectar com o espiritual num momento específico, estão somente naquele momento. Tá? A oração do Pai Nosso não foi feita para isso. A oração do Pai Nosso ela é uma vida. Nós vamos falar mais à frente, mas vou dar um spoilerzinho. A oração do Pai Nosso ela está embutida ali uma vida com Deus. Dá nos seus vários aspectos que nós vamos estudar. Então, não é para você ficar repetindo, assim, no momento difícil, no momento de dificuldade, dar as mãos, tem alguém doente, um sepultamento, como eu já vi como pastor, a gente vai a sepultamento e as pessoas, a gente vai lá, faz toda a cerimônia, mas as pessoas querem demonstrar sua religiosidade, todo mundo dá as mãos e como é que se diz numa linguagem, né, bem popular, reza o Pai Nosso. Você pode fazer isso? Pode. É pecado? Não. Mas isso vai te conectar com Deus? Não. Isso vai apenas satisfazer um desejo de espiritualidade na sua vida. A oração do Pai Nosso não foi feita para isso. Nós recitamos de vez em quando na igreja o Pai Nosso, muito de vez em quando. Mas ela não foi feita para isso, para ser recitada. Ela foi feita para ser entendida. Tá? Nada contra, é o que eu falei. A nossa igreja de vez em quando, em momentos especiais, recita o Pai Nosso. Mas eu quero que você entenda. Tá? Decorar o Pai Nosso não vai te levar a lugar nenhum. Entenda o Pai Nosso como um modelo de oração, o que nós vamos falar mais à frente, tá? Porque diz assim mais, e é verdade, não faça como eles. E a Bíblia chega a dizer, eu não vou chamar você nem ninguém de hipócrita, tá? Mas a verdade é que a Bíblia diz que algumas pessoas também fazem por hipocrisia, sabe? Diz que determinadas pessoas fazem. Pessoas que levam uma vida completamente fora de qualquer caminho do Senhor, de qualquer vontade do Senhor, mas chega nesse momento, dá as mãos e fecha o olhinho e, Pai Nosso que estás no céu, e depois volta à sua vida. Eu já vi sepultamento onde pessoas que matam, que roubam, que extorquem, já deram as mãos, fizeram a oração do Pai Nosso e voltaram a roubar, matar e extorquir. Versão do diabo, matar, roubar e destruir. Como se aquele momento fosse um momento especial. Então eu quero tirar isso da sua cabeça. Isso não é um momento especial de conectar com o Criador. Não vai fazer isso. E tem gente, isso é hipocrisia. Você faz isso, depois você volta à sua vida normal. Você não entendeu nada do que é a oração do Pai Nosso. Você é um genérico, né? A pessoa não entendeu nada do que o Pai Nosso quer dizer. Tá? E diz assim, continuando, porque já receberam seu galardão. Tem um galardão que é pessoal, tá? No sentido de satisfazer seu lado espiritual, sua espiritualidade, de já satisfazer as suas necessidades, tá? O ser humano tem necessidades. Aí parece que também há necessidade espiritual. A psicologia reconhece o lado espiritual, não exatamente como nós cristãos vemos. A psicologia vê de um outro modo a necessidade, o lado espiritual do homem, mas reconhece que existe uma necessidade, um lado espiritual. Pelo menos nisso a gente concorda, talvez só nisso. Mas, então ele se satisfaz. Na verdade, não é uma conexão com o Criador, é uma satisfação pessoal. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? Vamos aqui um pouquinho além. Eu ia ser uma curta mensagem de 12 minutos, mas talvez não vou conseguir. Não estou conseguindo. Então a gente vai embora, vai comigo, que eu sei que Deus vai te abençoar. Eu sei que a gente não gosta muito de palavras muito longas, assim, 20 minutos, mas vamos porque é importante para você entender, tá? Não é olhando para Deus, querendo Deus na sua vida. É apenas a pessoa que quer uma satisfação pessoal. Eu fiz a minha conexão com Deus. É aquela pessoa que vai na igreja durante a semana, vai na igreja no final de semana evangélica, vai na igreja católica, domingo sem missa, semana sem graça. Os evangélicos não têm um jargão assim, mas se tivesse seria uma coisa muito parecida, porque a ideia é a mesma. Então a pessoa vai na igreja para se conectar durante a semana, saciar seu lado espiritual, ficar bem com Deus e depois volta à sua vida. Tá?
Isso é hipocrisia. Então, nesse quesito, a Bíblia está completamente correta. É aquela conexão que você quer fazer com Deus, no caso aqui, né? No caso, com Deus, que a gente está aqui já num ambiente cristão, lá naquele ambiente era diferente, a gente já está no mundo cristão. E aquela conexão que a gente quer fazer, mas uma conexão fútil, pequena. Na verdade, não é para receber do Criador, receber as instruções dele, fazer a vontade dele. Um spoiler mais para frente. A gente só está ali para dizer, Deus, eu estou aqui, tá tudo bem, olha, continua comigo, continua me abençoando, continua guardando a minha vida. Depois você volta à sua vida normal. Tá? E existe também pessoas que, de uma certa maneira, vamos ser sinceros, oram para receber galardão alheio. Então vamos ampliar muito mais do que simplesmente a oração do Pai Nosso. A oração que Deus não recebe? Primeiro, essa oração que vai em si mesmo apenas satisfazer um desejo, um momento de espiritualidade, é um momento que você precisa ali, você dá as mãos, você fala com Deus e você repete uma oração programada, e nós vamos falar mais à frente um pouquinho disso. Você às vezes não está sentindo o que você está falando, você não está nem entendendo o que você está... Eu gosto muito de falar você, mas não é um genérico. Não está entendendo o que está falando, a profundidade do que está dizendo. Está apenas repetindo uma oração prévia e achando que ali você está conectado, que você fez sua parte espiritual. Segundo, eu agora digo a filhos de Deus também. Pessoas que oram em público, oram nas igrejas, oram em público e fazem questão de orar bem. Um dia, a minha esposa, eu não tinha carro ainda, no início do meu casamento, lá vai uns 20 anos, talvez uns 22 anos, eu acho que era o primeiro ano de casamento. Eu vi um moço que a gente estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, um moço contando lá pro outro que a vigília estava ruim, a vigília estava meio morna. Aí eu peguei o microfone, pá, aí a igreja explodiu. Isso é tipicamente uma oração que está aqui em Mateus 6. Pessoas que ficam em pé nas sinagogas, às esquinas da rua, para receberem seu galardão. E ele estava ali todo bobo. Então a oração não é para você receber o que a recompensa dos outros. Em que sentido? Eu sou muito espiritual. Olhe para mim, olhe como eu sou espiritual. E que as pessoas digam isso para você, como você é espiritual. Deixa eu quebrar uma regra aqui, que as pessoas têm muito fixas, e eu posso dizer até que na minha igreja também. A gente tem que dar uma quebradinha nisso. As pessoas acham que o muito orar de tempo, minutos, vai determinar o quanto você é espiritual. E tem algumas pessoas, a minha esposa, por exemplo, uma fluência em oração que eu não tenho. Ela consegue pegar o microfone, ou ela consegue parar e falar com Deus, ela vai assim direto. Se você não der um catucão nela, a Milene foi fazer, minha esposa, né, do Palavra 2, tem palavra toda quarta-feira dela. Uma vez ela foi fazer uma oração na central de oração, pegou o celular, meu celular está aqui, pegou o celularzinho, botou aqui assim e foi orar pelo celular, né, para a nossa central de oração, que é um grupo de oração do WhatsApp interno da igreja. E ela foi 26 minutos, direto. Aí ela me pediu para fazer um dia, eu fazia a mesma coisa. Eu peguei, deu 5 minutos, eu já estava... Não quer dizer que eu seja mais ou menos espiritual que ela. Isso quer dizer que ela tem uma fluência melhor na oração do que eu. E essa fluência que ela tem uma capacidade de conectar assuntos um atrás do outro e esmiuçar cada assunto que eu não tenho. Tá? Deixa eu ir mais adiante nisso que você vai precisar entender. Quando a Milene pede assim, Daniel, resumo, o que aconteceu? Você levou a Débora, um dia nós vamos conversar sobre isso, a Milene, talvez no Rótulos, terceira parte aí. Quando tiver, eu vou tentar colocar um cardzinho aqui, eu vou tentar colocar na descrição, quando sair, que ainda vai sair. Nós levamos nossa filha na terapia. E ela pede, Daniel, como é que foi lá? Eu resumo em 3 frases. Agora, se acontece ao contrário, eu peço para ela, como é que foi lá? Ela vai me contar tudo
em detalhe, lembrando de tudo. Impressionante. Como ela consegue me contar em detalhe como eu sou resumido. Isso se transfere para oração. Ela é detalhista e eu sou resumido. Né? Não sei se a palavra é essa, eu sou resumido, mas tudo bem. Vamos deixar assim por enquanto. Né? Eu sou uma pessoa que resume as coisas. E isso se reflete na oração. Mas as pessoas olham para minha esposa assim, como você é espiritual, um dia eu quero chegar a ser como você. E as pessoas confundem tempo, né? Tempo de oração, tempo linear, elas confundem isso com ser espiritual. Então tem gente que às vezes pode, eu não estou falando no caso da minha esposa, é fluência natural, mas tem gente que às vezes atrela, né, ser espiritual com orar muito, com falar muito, e às vezes até pessoas que querem passar uma questão espiritual falando muito. Tem gente que querem passar uma questão espiritual e vamos nós de vídeo longo de novo, não tem jeito. Tem gente que quer passar uma situação espiritual para as pessoas e elas emulam voz, elas mudam a voz, elas emulam o modo de falar. Né? Você quando está numa oração de guerra, e eu não tenho microfone aqui, então vai meu celular de novo. Mas numa oração de guerra você vai com veemência. Por quê? Você está numa oração guerreando contra algo, contra uma doença, contra uma luta. Então você vai naquela oração, né? É natural, você está numa posição de guerra. Então uma emulação natural, ela existe. Assim como você está pedindo algo ao Senhor, você acaba sendo um pouquinho mais contrito. Mas se você muda sua postura, muda sua voz, para poder parecer mais espiritual, tem alguma coisa errada que você precisa ver. Mas o que Deus quer é uma oração que venha lá do fundo do seu coração, íntima. E eu digo mais até, em determinados casos, secreta. Jesus faz justamente esse contraponto. Olha, se faz isso publicamente, mas eu quero que você entre no seu quarto, que você se tranque, que você fale comigo. O que quer dizer isso para nós, nesse estudo, nesse momento de conversa? Significa uma coisa: crie uma intimidade com Deus. Você quer uma oração verdadeira? Primeiro, que seja uma oração fruto de uma intimidade com Deus. Intimidade, quando a gente fala de intimidade, a gente vai fechando ciclos. O Google, ele teve uma rede social malfadada, eu cheguei até a entrar nela, né? E eu conheci rede social por essa rede do Google, mas ela tinha um conceito muito interessante, ela trabalhava com círculos. Então você tinha círculos pequenos, eles iam aumentando. E cada círculo menor era um grupo de pessoas mais íntimas suas. Cada vez que você fala em intimidade, você fala em fechando. Por isso que Deus fala, olha, se tranca no teu quarto. É o mais íntimo, teu quarto é teu lugar mais íntimo. No meu quarto só conhecem as pessoas mais íntimas. Entra lá, a este lugar de intimidade. É um lugar de intimidade que eu quero conversar, que eu quero falar com você. Então é isso. Vamos tirar a primeira lição disso tudo? A oração, ela tem que ser fruto de um coração contrito, fruto de um coração que busca a intimidade com Deus. E o que é a intimidade? Intimidade é muito mais do que uma oração no momento difícil. É muito mais do que uma oração pré-programada, pode ser até o Pai Nosso, em momento de necessidade, ou até em momento de agradecimento. É uma vida com Deus. Orar é um modo de vida. Orar é um padrão de vida. Falar com Deus é o nosso padrão. Não falar com Deus é que está fora da curva. O que Deus não quer? Terminando. Parece que para muita gente orar é o fora da curva. Sua vida segue e você tem que orar em algum momento, falar com Deus em algum momento. Já a oração que Deus recebe é a oração que a vida que não orar é que está fora da curva. Essa oração que Deus recebe é uma oração em que você cria uma intimidade, em que você cria momentos com Deus contínuos, de plena intimidade com Ele. Agora, pastor, como é que eu posso chegar nessa intimidade? É o que nós vamos conversar a partir de agora, né? A partir da semana que vem,
nós vamos começar a tratar disso, mas eu quero te dizer, crie uma intimidade com Deus. E isso vai vir a partir dos estudos que nós vamos fazer agora. Criar uma intimidade, que é essa oração que Deus recebe. A oração que ela é fruto de um relacionamento com Ele. Pastor, eu não sei orar. Você vai aprender. Eu vou te ensinar os conceitos básicos a partir dessa semana. Prometo isso para você. Eu vou te ensinar os conceitos básicos para você aprender a orar. E a partir daí você vai desenvolver. Jesus já nos ensinou, na verdade, mas nós vamos dissecar, nós vamos trabalhar em cada um do que eu chamo de tópico a partir da semana que vem, para que você saia do não sei falar com Deus, da oração decorada, você saia disso e você chegue ao final dessa série, que você chegue em uma intimidade com Deus. Mas você vai ter que dar uma praticada. Vamos combinar assim? A gente vai ensinando e você vai praticando. Então, nos vemos semana que vem. Deus te abençoe.